Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Bate-Papo Tributário, depois de uma longa data, né, sem gravar, né? Estamos retomando aqui, né? O nosso amigo Jorge está muito ocupado, é uma pessoa muito importante, mas vamos retomar esse ano aí, voltar aí com a corda toda, né? Então, obrigado, Jorge, por ter, conseguido um tempinho para poder gravar. E o que que a gente vai falar hoje, né? É um tema bastante atual, né, que tem a ver com a Lei Complementar 224, né, de 2025, né? Essa lei complementar que alterou a questão dos incentivos fiscais, aumentou a alíquota de presunção do lucro presumido, aumentou a alíquota do justo capital próprio, e especificamente o que a gente vai estar falando aqui, né, que é um tema bastante interessante, que é a questão, né, do direito adquirido, né, do conceito na aplicação, né, disso em relação a essa redução dos incentivos fiscais, né? Então, Jorge, obrigado por ter disponibilizado seu tempo para a gente poder gravar, né, um episódio do Bate-Papo Tributário, e passo a palavra para você poder nos abrilhantar aí com a sua exposição. Eu que agradeço o convite sempre, Pedro. Sempre um prazer estar aqui. E só compartilhar aqui a tela para a gente começar a falar desse tema, que inclusive escrevi um artigo recente. Até esqueci de botar na apresentação aqui, mas deixa eu compartilhar aqui. Então, bom, hoje a gente vai falar sobre a recente Lei Complementar 224/25, especificamente no que ela modifica o conceito de condição onerosa para fins de fruição de benefícios fiscais. Então, vamos lá. Qual que é o contexto? A lei foi publicada recentemente, a gente sabe que foi no final do ano, né, no apagar das luzes de 2025, a gente teve essa lei que promoveu um regime geral de redução dos incentivos fiscais federais, no âmbito federal, né, estabelecendo ali no artigo 4º quais benefícios seriam impactados, critérios uniformes de diminuição desses benefícios, criou até um conceito que também é interessante de tributação padrão, né, Pedro? Eu nunca Sim. tinha visto o que é tributação padrão, e também quais hipóteses seriam atingidas e não seriam atingidas pela redução. E aí, nesse escopo, que justamente no parágrafo 8º do artigo 4º, que ela trata das hipóteses que não são atingidas, que essa lei trouxe uma exceção relativa a benefícios concedidos por prazo determinado, ou seja, por prazo certo, a contribuintes que já tenham cumprido condição onerosa para sua fruição, e aqui ela conceitou a condição onerosa como exclusivamente investimento previsto em projeto aprovado pelo Poder Executivo Federal até o dia 31 de dezembro de 2025. Lembrando que a lei foi publicada no dia 26 de dezembro de 2025, ou seja, só vai ser condição onerosa aqui, só vai ser benefício por prazo certo com condição onerosa, para fins de ser excepcionado nessa lei, aquele investimento previsto em projeto aprovado até 5 dias depois, né, da lei. Então, assim, isso causou grande preocupação dos contribuintes. E aí, a lei, de certa forma, assegurou a ausência de redução para aqueles contribuintes que já tinham esse projeto aprovado, mas trouxe grande preocupação para quem estava em aprovação ou para quem tinha talvez uma condição onerosa diversa dessa. Não era um talvez podia ser uma condição diferente de um investimento aprovado conforme a lei. Justamente em razão disso, dessa preocupação com os contribuintes que foram atingidos negativamente, houve o ajuizamento de uma ADI, a DI 7920, pelo Distrito Federal, pleiteando justamente a inconstitucionalidade desse dispositivo por violação ao direito adquirido, justamente por entender que a redação desse dispositivo ela fere o direito adquirido de contribuintes que, por exemplo, cumpriram condição onerosa diversa desse investimento e que, de acordo com, a gente vai vou mostrar aqui os dispositivos, mas de acordo com tanto com o CTN como a Justiça Suprema, fariam jus ao benefício fiscal justamente pelo prazo certo. Né, é justamente, essa é uma questão que a gente vai ver, justamente a razão do benefício ter prazo certo é que ele tem que, e ele tem uma condição onerosa é que ele tem que ser cumprido até acabar esse prazo. Né? Uma coisa é se não tem prazo certo, não tem condição onerosa, é uma coisa, é um benefício específico. Mas o fato de não se poder modificar um benefício fiscal para o prazo certo e condição onerosa justamente porque ele é para o prazo certo e justamente porque o contribuinte despendeu, de certa forma, uma condição onerosa para fazer jus a esse benefício. Então, essa daí ainda não foi julgada, tá? Mas está no Supremo aguardando julgamento. Então, peraí, deixa eu ver aqui. Aqui. Surgem algumas questões. A primeira delas é se existe de fato direito adquirido a regime tributário? Né? Essa é a primeira pergunta. O que acontece? Não existe a priori um
Um direito adquirido, por exemplo, eu tenho um direito adquirido a pagar imposto de renda para sempre sobre 10% e não 15%, por exemplo. Isso não existe. Porque se a lei mudar, eu tinha uma situação contra a lei, né? Então, uma situação, não é uma situação específica, subjetiva e individual. Então, nesse âmbito, não há um, um, um direito adquirido a, por exemplo, estar sujeito a uma determinada alíquota, tá? Mas, no caso de benefícios fiscais, o que que acontece? Trata-se de uma situação subjetiva, individual do contribuinte. Por quê? Se o contribuinte, tendo a lei lá do benefício fiscal, a lei determina que ele tem que fazer, por exemplo, um aporte de investimento conforme, não precisa nem ser esse investimento aprovado em projeto, mas a lei, sei lá, a lei estadual lá, ou a lei federal, na verdade, porque a gente está falando de benefícios federais, falava que ele tinha que fazer um investimento ou contratar um número X de empregados para fazer jus a um benefício fiscal por prazo certo em determinadas operações. O contribuinte vai lá, ele despende, faz esse investimento, enfim, contrata funcionários, enfim, faz o que a lei determina, cumpre, portanto, os requisitos necessários para fazer jus ao benefício, ou seja, ele ali surge um direito para ele aproveitar esse benefício por um prazo determinado. Aí sim eu tenho um direito subjetivo individual desse contribuinte a aproveitar este benefício fiscal. E aí o que que acontece? O CTN, no artigo 178, ele fala: isenção, salvo se concedida por prazo certo em função de determinadas condições, pode ser revogada ou modificada por lei a qualquer tempo. Ou seja, em tese, as isenções podem ser modificadas ou revogadas a qualquer tempo, salvo se justamente foram concedidas por prazo certo e em função de determinadas condições, aqui leia-se condição onerosa, tá? Apesar de você ter não falar condição onerosa, a jurisprudência do Supremo, inclusive consolidada na súmula 544, sempre foi no sentido, e isso desde os anos 80, 70, quando a gente teve lá a mudança desse dispositivo pela Lei Complementar 2475, de que as isenções onerosas, e muitas vezes elas também eram quase sempre por prazo certo, elas não poderiam ser livremente suprimidas, ou seja, o contribuinte teria um direito adquirido ali a aproveitar esse benefício fiscal pelo prazo certo. Tá? É interessante notar que o artigo 178 do CTN, de início, ele falava salvo se concedida por prazo certo ou em função de determinadas condições. Então era meio que alternativo, mas o Supremo acabava vendo casos que tinha condição onerosa e era por prazo certo. Mas aí depois a lei modificou, a lei complementar 75, então são requisitos cumulativos. Tem que ser por prazo certo e tem que ter a condição ali, que no caso é a condição onerosa. Tá? Então, nesse caso, segunda pergunta, haveria violação ao direito adquirido dos contribuintes? Neste caso, haveria justamente porque o contribuinte ele realizou um investimento, realizou a condição onerosa que era prevista pela legislação para a fruição desse benefício, e o benefício tem prazo certo, ou seja, o benefício também não vai durar para sempre, né? É um benefício que ele tem o direito adquirido a aproveitar esse benefício pelo prazo certo. Depois que acabar o prazo certo, aí sim ele vai voltar ao padrão de tributação, vamos dizer assim. Então, ele teria direito a aproveitar desse regime, ainda que a lei seja uma lei complementar, tá? Que modificou esse conceito de condição onerosa, isso não faria diferença porque é, o CTN ele não fala de lei, ele não está dizendo lei ordinária, ele diz apenas modificada por lei. Ou seja, pode ser lei ordinária, pode ser lei complementar, entendeu? Inclusive, teria uma discussão até se por emenda constitucional, Pedro, se fosse revogado, porque acontece. O direito adquirido, ele está no rol lá dos direitos fundamentais. Então, assim, a cláusula pétrea. Esse contribuinte teve o direito adquirido ali, eventualmente nenhuma mudança constitucional poderia abolir, vamos dizer assim, né, esse direito adquirido, porque ele fez jus ao tempo que ele praticou, vamos dizer assim, o fato gerador para a concessão da isenção, a lei era daquele jeito, então ele teve o direito adquirido. Então, assim, nesse caso, não é uma lei, não é porque a lei complementar modificou o conceito de condição onerosa, pode suprimir os direitos dos contribuintes. Não, nem nesse caso, tá? Então, sobre o conceito ali, também, qual que é o conceito de condição onerosa e por que que essa lei está equivocada? Porque a condição onerosa não necessariamente, na maioria dos casos, ela vai ser investimento, tá? Mas nem sempre ela é. Por exemplo, caso da lei do bem, que a condição onerosa era determinado preço do produto, determinada forma de, de produção do produto. Então, não necessariamente, o STJ já julgou esse caso, inclusive, da lei do bem, não necessariamente vai ser um investimento, tá? Então, apesar da lei trazer esse conceito,
e restringir também a data ali, não necessariamente vai ser um investimento. E aí, sobre esse dispositivo legal, ele é inconstitucional ou não? Em nossa opinião, a minha opinião, acho que o Pedro talvez compartilhe, é que esse dispositivo é de fato inconstitucional, justamente por violar o direito adquirido. E, além disso, tá, tem um outro problema que não é só a violação do direito adquirido, é que os contribuintes, ele viola também a segurança jurídica e a própria proteção da confiança. Por quê? Muitos contribuintes que estavam nos trâmites, por exemplo, de aprovação de um projeto de investimento para fazer jus no benefício, foram surpreendidos com uma lei em 26 de dezembro que estabeleceu que o projeto tinha que ser aprovado até 31 de dezembro, ou seja, 5 dias depois. Então, o contribuinte não teve tempo nem de, eventualmente, pô, imagina, 26 de dezembro, Natal, entre Natal e Ano Novo. Qual subseção aí pública de avaliação de investimento, enfim, para. Como é que o cara não conseguiria nem entrar em contato com um órgão público desse para acelerar a aprovação, entendeu? Não é assim que funciona. Então, me parece que a legislação nesse sentido ela foi um pouco. Ela teve uma intenção clara de vamos dizer assim, restringir o direito de vários contribuintes que estavam ali na iminência de ter o seu projeto aprovado, seu investimento aprovado para fazer jus a um benefício fiscal. Então, assim, além da violação ao direito adquirido, eu acho que ela vai prejudicar e isso vai gerar muito contencioso, além do contencioso do direito adquirido. Eu acho que muitos contribuintes que estavam ali se preparando para fazer. Imagina, o contribuinte já tinha feito orçamento, já estava contando com a aprovação do projeto, aí vai ter uma redução, né, no benefício, porque vai ser atingido pela lei, não vai entrar nas exceções, então vai ter uma redução desse benefício fiscal, vai aproveitar aí no benefício, mas vai ter redução. E ele vai ter que, enfim, se reorganizar e nesse caso ele não tem direito adquirido, então ele vai ter que argumentar eventualmente numa ação judicial aí, segurança jurídica, proteção da confiança, porque ele de fato não tem direito adquirido, então não vai ser uma discussão tão fácil de ganhar. Eu acho que os que têm direito adquirido, acho que possivelmente vão ganhar no judiciário, até pela jurisprudência do Supremo. Mas esses contribuintes que estavam na iminência de conseguir um investimento, acho que eles vão ter uma dificuldade talvez de conseguir garantir o integral cumprimento, porque de fato a lei ela, ela violou o direito adquirido daqueles que já tinham cumprido uma condição onerosa diversa. Agora, ela permitiu ali que por 5 dias os que não tinham aprovação ainda fizessem uma aprovação, né? Ou ainda os que estavam fazendo aprovação de outro tipo de projeto de condição onerosa ali para conseguir um benefício também vão ter dificuldade para conseguir garantir o benefício de forma integral. Então, eu acho que nesses casos vai ser um pouco mais difícil, mas eu acho que vai gerar um contencioso. E os contribuintes que tinham já o direito adquirido, com certeza vão, se entrar no judiciário, eu acho que vão ganhar, tá? Porque é uma determinação praticamente constitucional, aí, porque o Supremo já consolidou, né, em súmula, tem o artigo 178, um direito adquirido é um direito fundamental, então acho que nesse caso vai ser mais tranquilo. Agora, esses contribuintes que estavam na iminência de aprovação de projeto vão ter uma discussão um pouco mais complicada no judiciário, mas que eu acho que também tem bons fundamentos para tentar aí garantir a aprovação até dia 30, até dia 31 não, até uma data posterior, postergar isso, ou dizer que aquele marco temporal da lei pode ser desconsiderado. E, eventualmente, isso vai também acabar nos tribunais superiores, né, Pedro? Porque hoje em dia tudo acaba no STJ ou no STF. Então, assim, é uma questão até, eu acho que mais constitucional do que legal, né? Porque segurança jurídica, proteção da confiança, o caso dos que estão no âmbito do direito adquirido, é com certeza constitucional. Mas eu acho que essa lei aí, esse dispositivo específico dessa lei, ele é inconstitucional. Acho que possivelmente, se a lei for julgada já antes desse contencioso nas instâncias de origem, melhor ainda para os contribuintes. Então, a esperança é que o Supremo julgue logo essa DI 7920, porque aí já resolve a questão de uma vez, entendeu? O dispositivo, o dispositivo ele seria, vamos dizer assim, ter uma interpretação conforme, acho que vai ser feito, talvez, suprimir. Na verdade, o pedido deles é para suprimir essa parte da, da condição onerosa ali, até 31 do 12. Então, atingiria todo mundo, mesmo os que não tinham direito adquirido. Mas eu acho que o Supremo talvez tente fazer uma interpretação conforme do dispositivo e não necessariamente suprima a redação, entendeu? Então, acho que essas são as considerações principais sobre esse tema. É, eu acabei não colocando na apresentação, mas
Depois eu posso mandar para o Pedro colocar no chat, não, no link aí do YouTube Isso. também o artigo que eu escrevi com o Guilherme Galdino pro boletim da RT, que a gente fala justamente da inconstitucionalidade desse dispositivo a partir do direito adquirido, do conceito de condição onerosa e segurança jurídica, proteção da confiança. Então, é um tema bem novo. Eu vi que não é muita gente que escreveu sobre, né? Então, isso Isso. foi bom também. Então, é um tema que dá para ir para quem tem cliente que tem benefício fiscal também, um tema para vender aí, né, eventualmente, e entrar com um mandado de segurança para discutir essa questão, esperar daí ser julgada aí também, mas daqui a pouco o Supremo modula também, nunca se sabe. Então, mas essas seriam as considerações, Pedro, sobre Não, esse tema. perfeito, Jorge. Não, muito bem colocado. E é interessante, né? Porque essa lei complementar, né, pegou todo mundo de surpresa, né? E eu Ah, lembro que com certeza. faço parte daquele grupo de WhatsApp da PET, e aí, de repente, no final do ano, surgiu essa lei, o projeto de lei, e o pessoal já falou, nossa, já está para votar, e todo mundo, né, viu o negócio do lucro presumido, e depois viu essa questão de incentivo fiscal, e é aquela coisa, a gente já mal tinha digerido a questão dos dividendos, né, e a alteração do imposto de renda, né, e aí veio isso aí, sim, e tu falou, né, não teve debate, não teve discussão, simplesmente eles pegaram no calar da noite, aprovaram, essa lei complementar, pegou todo mundo de surpresa. Eu acho que isso é ruim, né? Que a segurança jurídica acaba sendo comprometida de maneira bastante significativa. E as empresas estavam contando com isso, né, dentro do orçamento, porque a partir do ano que vem, né, esse ano você já começa com CBS, né, implementada, cobrando, tem um regime, período de transição, redução de incentivos, né, para esses tributos, né? E eu estava contando com isso dentro do meu orçamento e aí eu pego de surpresa, e que você falou, né? 26 de dezembro, tem até 31 de dezembro, 5 dias para fazer a aprovação. Condição impossível, né? Ou seja, ninguém vai conseguir fazer isso dentro desses É, não, cinco foi dias, totalmente né? foi muito de propósito que eles Sim, sim, fizeram sim. nesse lapso temporal de 5 dias ali no final Sim, do sim, ano sim. para justamente prejudicar os contribuintes. Sim, sim. Não tem como dizer que teve de esperar para aprovar a lei ali, publicar a lei, pô, em janeiro, E o objetivo meio de qual que é? janeiro, final de É, janeiro. Tipo assim, 15 dias. é. É que eles fizeram no final do ano até por causa da própria anualidade do imposto de renda, né? A gente sabe Sim, também que é por sim, causa sim, sim. disso. Não, e o objetivo qual que é? Mas, Arrecadação, né? Vamos aumentar a arrecadação, eu preciso pagar a conta, o orçamento não está fechando. E onde é que, de onde a gente vai tirar? Ah, tira daqui. E aquela coisa, né? Quem quiser que discuta, né, vai discutir é, isso, é vai ter que isso. contratar advogado, ter custo, né? E aí que tá, né? E quem paga a conta, né? Mais uma vez é o contribuinte, né? Então isso é muito ruim, né? Eu lembro quando fui estudar essa lei complementar, eu falei, nossa senhora, que mais uma coisa aí que você vê que o objetivo não é só arrecadação, né? Não tem nada Não, e tem outro de problema que simplificação. ela também, ela reduz, mas ela não modifica os dispositivos, por exemplo, não, fora dessa questão que a gente apresentou aqui, mas quando ela reduz os benefícios, ela não revogou nem modificou os dispositivos que concedem os benefícios nas outras Sim, leis de sim, regência, por exemplo, do PIS e COFINS. Então sim, fica uma confusão. Em tese, tinha que modificar para até para ficar claro. Daqui a pouco o contribuinte vai consultar uma legislação que vai saber que se o contador lá não conhece, teve uma lei sim, sim. complementar que reduziu, não, pode aproveitar o benefício. Então, sim, É isso, isso uma vai acontecer. Sim. uma salada assim que não tem explicação. E que vai acontecer, né? Eu acho que qual a recomendação a gente dá, né, Jorge? Vamos aguardar essa NADIM, né, da CNI, né, como vai sair, Isso, e as empresas que têm esse problema se prepararem, né, caso tenha uma decisão que não seja favorável, né, entrar com ações individuais, tentar uma discussão individual, né, se preparar para justamente não ter problemas no futuro, né, e agir de maneira preventiva, né. Acho que essa é a exatamente. recomendação que a gente dá para o pessoal, né. Já começa a consultar os seus advogados, consultores, né, a gente também está à disposição para justamente se preparar, ou seja, o que que a gente vai fazer, né? Quais que são o planejamento estratégico que a gente vai fazer a partir de agora? Vamos aguardar, né, essa decisão dessa DIN, se demorar, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar com uma ação individual, que não vai comprometer a discussão, e esperar o que que o judiciário vai começar a se comportar. Que você falou, tem bons precedentes, né, em relação a essa matéria, para quem já está com o projeto aprovado. Concordo com você em É. relação a quem não está com o projeto aprovado, né, é discutível, né? Só que a discussão é um pouco mais complicada, mas eu acho que dá para fazer, né, desde que a pessoa também
estruture bem a discussão, né, leve bem a discussão em relação a isso. Porque o grande importante é saber como levar para a condição no judiciário também, né? Às vezes a pessoa, né, discute de maneira genérica e pega a discussão do direito do projeto aprovado e não para o projeto que está em andamento. Então, acho que isso também é outra recomendação que a gente tem que dar para quem está estudando essa É, matéria. com certeza, são argumentos diferentes. Que um tem uma condição de ter aprovado uma condição onerosa específica, que talvez distinta desse investimento, o outro estava em quase aprovação do investimento, ainda que seja investimento, mas ele não conseguiu aprovar a tempo, então é outro tipo de argumentação, é mais voltado à segurança jurídica, não surpresa, proteção da confiança, enquanto o outro Perfeito. é direito adquirido ao, ao, ao benefício fiscal mesmo. Então, são Sim, sim, sim. questões diferentes. Ou Mas seja, ambas têm bons fundamentos. mais um ano com muita emoção que a gente vai ter, né, Jorge? Muita coisa acontecendo, né? Muito trabalho para a gente, né? Em termos do que está vindo, o que Né? tá acontecendo, né? Então, eu acho que, assim, Daqui a pouco chega a reforma tributária, também tem muita coisa acontecendo. tem muita coisa acontecendo. Então, a gente tem que estar se preparando, né? Então, as empresas, né, têm que se preparar para justamente não ser pega de surpresa como a gente está pegando. E acompanhar os projetos de lei, acompanhar isso via associação, entidade de classe, para justamente não deixar acontecer o que aconteceu, né? De repente, um projeto que estava ali, o pessoal tira da gaveta, põe à prova, e lei complementar que tem um código, né, um pouco mais, né, qualificado para aprovar, e conseguiram aprovar isso no final do ano de uma maneira bastante rápida, né? Então, isso que me assustou um pouco em relação a isso, né? E tá vindo outras coisas, né? Que estão aí também em projeto de lei aí, e se a gente não ficar atento, cada vez mais o direito do contribuinte está sendo cerceado, né? Está sendo reduzido. Então, acho que isso é uma das grandes preocupações que a gente tem em relação a isso, né? Sim, com certeza. O afã arrecadatório desse governo está bem evidente, eu acho, Tá né? bem evidente, né? E esse ano é um ano de eleição, né? Então a gente tem que estar muito mais atento em relação ao que vai acontecer. Bom, Com mas a gente está certeza. para isso, né, Jorge? Né? Nosso objetivo é esse, divulgar conhecimento, manter o pessoal atualizado, justamente para que essa semente, né, cada vez mais germine mais e as pessoas realmente briguem pelos seus direitos, né? Lutem pelos seus direitos, para justamente não deixar que injustiças, absurdos, ilegalidades, inconstitucionalidades aconteçam. E aqui cabe o nosso alerta, né? Eu acho que tem uma inconstitucionalidade, sim, nesse dispositivo legal, e vale a pena o contribuinte discutir isso, seja via Com entidade certeza. de classe, né, ou em ação individual. Eu acho que isso a gente não pode abrir mão desse direito à discussão. É isso aí. Perfeito, Jorge. Então, obrigado aí pela sua disponibilidade, né, de estar falando desse tema, um tema bastante atual. Então, o artigo eu vou colocar o link, né, quando o vídeo estiver disponível, né, e qualquer dúvida a gente está à disposição dentro das nossas redes sociais, né, que a gente vai colocar no final desse vídeo. Então, obrigado, Jorge, né, e Eu que obrigado a você agradeço, Pedro. por estar nos assistindo e até a próxima.